Que noite mais funda, calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque, aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Olá, tudo bem? Eu me chamo Ricardo Bento da Silva. Sou da comunidade da Base, comunidade essa que está localizada no município de Pacajus. Essa comunidade ela é de origem quilombola, né? Ela surgiu a partir da chegada de um negro que fugiu do navio negreiro, na Barra do Ceará, e a partir dele é que foi criada a nossa comunidade. Eu sou presidente da quadrilha Afro-Junina, né? A quadrilha essa que iniciou em 2012, a partir da origem de outro grupo junino que já iniciou em 2002. E no decorrer dos anos, a gente vem trabalhando, lutando, levando a nossa identidade quilombola para enaltecer, né, a nossa comunidade, levando a nossa alegria, a nossa forma de viver, a nossa forma de festejar a nossa comunidade, a gente leva para os outros ambientes. Então, a quadrilha Explosão Junina, ela iniciou em 2002, através de uma professora que criou um pequeno grupo, onde esse grupo se apresentava apenas na comunidade, né, na escola. A gente festejava o momento junino, apenas uma apresentação. E depois, no decorrer do tempo, a gente passou a visitar, a apresentar em outras comunidades aqui de Pacajus, né? A gente saía para se apresentar em igrejas, nos festejos juninos das escolas, levando a nossa alegria para as outras comunidades. No início não era uma quadrilha quilombola, era uma quadrilha normal, né, como todas as outras. A partir de 2012, a gente começou a colocar temas levados em consideração à nossa negritude, né, falando um pouco de resistência, falando um pouco sobre racismo, preconceito, mas no decorrer dos anos foi que a gente pensou em colocar, né, a quadrilha realmente quilombola e assim levar a nossa identidade para os outros locais que a gente pôde participar. No final de 2019, nós iniciamos as reuniões da quadrilha quilombola Afro-Junina, que ainda não era quilombola, né, era quadrilha Afro-Junina, e no decorrer desse período, nessa reunião em 2019, a gente decidiu que o grupo iria se chamar agora Quadrilha Quilombola Afro-Junina. Então, a gente fez as reuniões em 2019, foi montado uma comissão, onde essa comissão escolheu, né, os representantes da quadrilha, onde eu fui escolhido para ser o presidente da quadrilha quilombola Afro-Junina em 2019. Logo após a escolha da presidência e da comissão, a gente já começou a pensar na temática que seria trabalhar em 2020. Iniciamos aí em 2020, no início, janeiro, fevereiro, a gente iniciou os ensaios, porém, com a pandemia, então o grupo ele teve que dar uma parada, né, nos ensaios, reorganizar um novo processo para que a gente pudesse dar continuidade posteriormente ao grupo junino. A gente foi contemplado com a Aldir Blanc e a partir da Lei Aldir Blanc nós fomos reformulando esse projeto para que pudéssemos oferecer nesse processo de pandemia oficinas, onde a gente pôde trabalhar algumas coreografias, a gente pôde também fazer montagem de adereços. Nesse período, a gente foi reorganizando o projeto do ano 2019, né, que foi para o 2020, que tivemos que parar. Finalizando o ano de 2020, com a reformulação do projeto, chegamos ao ano de 2021, ainda em pandemia. Nesse período, nós precisamos reformular novamente esse projeto, dar uma melhorada, convidou pessoas que tivessem conhecimento dentro do assunto para poder nos ajudar a enaltecer, a melhorar. Por isso que a gente pensou em uma nova temática, dentro da temática anterior, mas sendo reformulada
enaltecendo também a nossa cultura quilombola. A temática escolhida foi riachos, lutas e quilombos, né, resistência e união, e a gente, dentro dessa temática, conta a história de duas pessoas, onde uma é residente da comunidade quilombola e outra é como se fosse um estrangeiro, uma pessoa de fora da comunidade, e essa temática vai contar a história dessas duas pessoas, onde tem um ato de preconceito, onde tem a luta, tem a resistência de um povo que luta pelas suas terras, né? E também lutam contra o preconceito. Ao reformular o projeto, a gente percebeu o grande valor que se tinha naquela temática, o quanto ele precisava ser bem elaborado, e a gente procurou, né, uma pessoa específica na área para poder trabalhar junto com a gente, elaborando as coreografias de forma mais elaboradas, né, dentro da temática, uma temática essa que é rica, né, que traz para o nosso contexto os valores do povo quilombola, o valor de um contexto geral, né, das pessoas, do ser humano, digamos assim. Então a gente convidou, né, uma pessoa para poder nos ajudar a elaborar as coreografias, a poder também nos ajudar a reformular essa temática, criando um novo corpo coreográfico para poder melhorar cada vez mais o nosso grupo junino. E agora eu vou apresentar a vocês o Alexandre, que é o nosso coreógrafo, ele que é a pessoa responsável pela elaboração de todas as nossas coreografias e que irá falar um pouco desse trabalho que ele realiza com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alexandre Paixão, sou produtor cultural da cidade de Pacajus e esse ano eu tive o prazer e a honra de trabalhar com a quadrilha quilombola Afro-Junina. Enquanto servidor da Secretaria de Cultura de Pacajus, durante o processo da Lei Aldir Blanc, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a comunidade da base, conhecer um pouco mais os trabalhos culturais que eram desenvolvidos lá. A proposta que eles tinham colocado como um projeto da Aldir Blanc, quando eu tive acesso a ele, eu fiquei encantado pela forma como eles estavam desenvolvendo, o que eles estavam desenvolvendo, a história da comunidade, como que aquela história, né, do Nonato e da Dona Francisquinha e todos aqueles personagens reais da comunidade estavam entrelaçados dentro de um projeto junino, de uma temática junina, um casamento muito engraçado, muito bem feito, real. Então eu fiquei encantado com tudo que eu vi quando eu tive acesso e acompanhei o processo de produção das ações da Aldir Blanc. E eu me encantei e meio que me ofereci e fui convidado ao mesmo tempo, né, para desenvolver um trabalho junto com eles. Então, logo após as liberações, logo após uma breve abertura da pandemia, né, eu pude me aproximar um pouquinho mais da comunidade, conhecer mais os meninos, os brincantes, e a gente começou a desenvolver e a trabalhar um pouco a temática que eles haviam desenvolvido lá em 2019 e 2020. E em umas pesquisas minhas, quando eles me convidaram para trabalhar um pouco com a coreografia, eu percebi de que ali havia assim, uma oportunidade muito, muito, muito massa e muito bacana de fazer um pouco mais, de fazer com que esse trabalho da quadrilha junina que eles estavam desenvolvendo falasse um pouco mais sobre a comunidade, falasse um pouco mais sobre a história deles, sobre a história da nossa cidade aqui de Pacajus, que também passa pela história da comunidade. Então sentamos todos nós pensamos em ideias, pensamos em abrir um pouco mais o leque, fazer com que a história que estava sendo desenvolvida fosse desenvolvida, mas que a gente também pegasse um pouco mais da história da comunidade. Conversando com o James Falcão, que é um historiador daqui de Pacajus, eu folheando o livro que ele escreveu, que fala sobre a comunidade, percebendo histórias que aconteceram lá, de terras, de guerras que aconteceram ao redor de onde hoje está localizada a comunidade da base. Então a gente percebeu que a gente poderia avançar um pouquinho mais, contando um pouco das histórias da comunidade. Olha, eu fiz uma pesquisa de dissertação, né, de mestrado profissional em ensino de História na Universidade Estadual do Crato, e na minha pesquisa eu me aprofundei sobre a historicidade
da Base e do Alto Alegre, que apesar de serem duas comunidades quilombolas, estão dentro de um mesmo território quilombola. Porque foi somente com a emancipação de Horizonte perante Pacajus que houve a divisão das comunidades. Basicamente ali é o riacho Ererê ou Areré que divide essas duas comunidades. Mas essas comunidades fazem parte de um único território, porque eles têm uma ancestralidade negra, um passado histórico de exploração, têm um forte grau de parentesco. Eu chamo o território quilombola de Alto Alegre e Base. A comunidade do Alto Alegre ela é mais antiga. No meu período de dissertação, minha pesquisa no Arquivo Público do Estado do Ceará, eu localizei, a partir de uma tese de doutorado de um outro colega, um documento que comprova a memória histórica que há muito tempo se conta entre os quilombolas do Alto Alegre e da Base, a fuga do negro Cazuza. Eu encontrei um documento de meados de 1835, que relata justamente a apreensão de 2 navios na Barra do Ceará, a fuga de 7 pretos, de 7 africanos, que não foram mais recuperados pelas autoridades. E bate muito bem com a história da memória dos quilombolas da Base e do Alto Alegre sobre a fuga do negro Cazuza, da Barra do Ceará para cá, para as imediações que hoje aqui é o território de Pacajus. Então, é a partir desse negro Cazuza, que esteve aqui, onde hoje é mais ou menos Pacajus, que foi açoitado, que foi perseguido, que foi acolhido aqui pelos índios paiacus, aqui no bairro do Buriti, onde nós estamos aqui no Buriti dos Esmeros, que é justamente ali, aqui que é, digamos assim, onde prevaleceu por muito tempo os caboclos, que são os remanescentes dos índios paiacus. Então, ele contraiu matrimônio com uma indígena, com uma paiacu, e se estabeleceram onde hoje é a chamada Baixa do Alto Alegre, que fica em Horizonte. Na verdade, há várias versões sobre como o Cazuza adquiriu aquela terra. Ele foi trabalhar para alguém, e as entrevistas citam isso, e outros documentos. Ele comprou uma parte daquela terra da Baixa do Alto Alegre. O tio Vicente fala isso em suas entrevistas, e outros também. E possivelmente, depois da fuga, o Cazuza possivelmente não foi mais reescravizado. Então, a origem, na minha interpretação como historiador, a origem da comunidade do Alto Alegre como comunidade quilombola vem a partir da fixação do Cazuza no território. Inicialmente a partir da compra de partes daquela terra ali. E de lá para cá veio passando para os seus descendentes. A Base, durante muito tempo, foi apenas local de caça, de pesca, de coleta, de agricultura também, onde ficavam as roças. Na verdade, o primeiro casal que veio se estabelecer efetivamente foi justamente a terceira geração do Cazuza, o tio Zezé, que veio nos anos 40. E o tio Vicente, que está vivo aí, veio logo depois. Veio se estabelecer, mas eles já ocupavam aquele território. Aquele território já fazia parte da apropriação material que eles fizeram daquele lugar. A Base foi o processo de territorialização. Primeiro como ocupação para atividades econômicas, depois como moradia. Alguns quilombolas citam que o seu território já foi maior. Nas entrevistas que eu fiz e também de outros pesquisadores, uns dizem que as terras foram tomadas. Outros dizem que as terras foram, por questão da fome, da carestia, foram vendidas muito baratas ou até trocadas por comida. Há várias versões na memória dos quilombolas acerca da redução do território. A verdade é que hoje eles vivem espremidos, E, na verdade, hoje, em 2015, a presidente Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff publicou, reconheceu oficialmente o território quilombola de Alto Alegre e Base, e hoje está em processo de desapropriação. São 498 hectares, quando sair mesmo a titulação coletiva do território quilombola de Alto Alegre e Base. O que a memória histórica deles relata é isso. Perda de território mesmo, pela força, ou abrir mão mesmo por questões mesmo de alimentação, vender muito barato, ou trocar por comida. Há várias versões da memória histórica deles. O conflito que você cita foi um conflito que houve no início do século XX, mas foi um conflito entre os caboclos aqui, o remanescente dos paiacus, com latifundiários, numa família importante, onde hoje fica a região das Queimadas. E também eles habitavam aqui Pacajus. Um conflito que houve até com algumas mortes ali,
onde hoje fica mais ou menos ali a Rigesa, né, que para Horizonte é o bairro do Alto do Estrela, né. Esse conflito, se eu não me engano, foi em 1910, 1912, algo do tipo assim. Disputas por terra mesmo, que lá eram locais de roçados dos caboclos, então houve uma querela de disputa em fronteira, né, fronteira étnica, quando chega ali a disputa pelo território mesmo. E essas histórias a gente meio que convencionou em uma reunião criativa de mesclar essas duas histórias. Pegar um pouco da história que estava sendo desenvolvida do Nonato com a Frasquinha, indo para o forró do Timané Caboclo, juntamente com as histórias de tomadas de terras, de tentar expulsar os negros quilombolas das suas terras. Né? Uma história que envolvia resistência ao preconceito, a uma visão retrógrada das comunidades negras. Então, assim, a gente meio que convencionou em fazer essa liberdade poética da história da Frasquinha e incluí-los dentro dessa história de tomada de terras e resistência e união das duas comunidades. Nós não queríamos só pegar uma história fictícia baseada em dois fatos históricos e contá-los através do fazer artístico junino. Nós queríamos pegar essas histórias e transmitir para o público uma mensagem, uma ideia, um conceito e passar para eles sensações. Passar para a comunidade, passar para os brincantes mensagens, sensações, conselhos, ideias, de fazer um verdadeiro processo de transmissão de saberes, transmissão de fazeres, transmissão de valores, transmissão de culturas. Culturas que estão em um processo de redescobrimento muito forte na comunidade. Uma das características da história humana é a mudança, é a transformação, é a ressignificação. E eu costumo falar que a base e o Alto Alegre, hoje, eles já há alguns anos, eles estão num chamado um processo identitário, processo de construção, de reconstrução identitária. Porque muitos desses coletivos, dessas expressões culturais, eles são até recentes, dos últimos 20 anos, né? Eles estão num processo de redescoberta de sua ancestralidade identitária, negra, histórica. E esses coletivos culturais, principalmente focados na dança, no artesanato, na capoeira, fazem parte desse processo de ressignificação étnico-racial, ressignificação histórica, ressignificação identitária. Eu chamo isso um processo identitário, que não está pronto, que não sabemos quando ele estará pronto, porque a cultura é algo em constante mudança, em constante transformação. E principalmente jovens e mulheres nessa comunidade, nesse processo no artesanato que valoriza a mulher negra, que valoriza o homem negro lá com as bonequeiras, a afro-junina, que tem enveredado em abordar temáticas mais ligadas à historicidade da comunidade, o grupo Basarte, não é, que eles encenam a Paixão de Cristo, encenam o Natal, mas são atores negros, atores pretos da comunidade, não é isso? A capoeira, o maculelê, isso Base e Alto Alegre, sempre com essa ideia de resgatar, apesar de eu achar muito estranha a palavra resgatar, porque é impossível resgatar o passado não volta mais. Essa ideia de tentar reconstruir esse processo mesmo de forçar uma identificação com o passado histórico, de ancestralidade africana, negra, de exploração social. E esse processo identitário de construção, de ressignificação da memória, faz parte desse processo de afirmação mesmo, de afirmação étnico-racial. E a cultura como um veículo, como um indutor, não é, dessa afirmação étnico-racial. A cultura, uma simbiose com a educação, que eu pesquisei o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira numa escola quilombola, a cultura ela tem um potencial enorme desse processo de afirmação étnico-racial daquelas duas comunidades. Então, quando a gente começou a desenvolver esse trabalho temático, né, a gente fechou todo o roteiro do espetáculo, que é um espetáculo artístico-narrativo, onde a história vai se desenrolando conforme os momentos da coreografia e da temática e das músicas vão acontecendo, né? Então, quando nós finalizamos esse processo de desenvolvimento de roteiro, nós começamos a fazer a coreografia de fato, que é uma coreografia que ela também faz parte da história. Ao você ver os passos acontecendo ao redor,
ao redor de uma palmeira que foi cortada, que está no centro de quadro. Quando você vê aquele espaço acontecendo, estão também passando uma mensagem para o público. Assim como as músicas elas narram sentimentos, elas narram o que os personagens estão sentindo. Em um momento onde uma personagem, o personagem da noiva, ela se sente atraída porque ela ouviu uma fala de preconceito contra ela, e o Nonato, que é o noivo, ele chega para ela e fala: não fica assim não se sinta assim, vem pra cá, vamos dançar um forrozinho. E eles começam, a música entra e eles começam a dançar um forró, né? É uma música junina. Então são essas ligações artísticas e linguagens musicais que são transpassadas no meio da coreografia, né? Então toda a música ela é contada e montada dessa forma. E essas são as missões da temática, né? Tudo ali tem uma missão de existir. Os destaques têm um papel enorme dentro da história. A noiva e o noivo, por serem os pontos de partida dessa história, estarem narrando e vivenciando e passando e transmitindo todos esses valores que eu falei anteriormente. E a rainha também, por ela representar nos dois momentos em que ela aparece, dois sentimentos diferentes, né, que vocês vão poder ver no espetáculo desse ano. Então, assim, a transmissão de valores, a missão que o grupo pegou para si de pegar as suas histórias, pegar as suas vivências, mesclado com uma força e uma história de resistência, de representatividade, de transmissão de valores. Esse é o projeto da Afrogênio 2022 que vocês vão poder ver aí nos arraiais desse ano. Como vocês puderam perceber, os destaques da quadrilha têm um papel muito importante, por isso a gente escolheu pessoas que pudessem desempenhar um papel, né, esse papel importante dentro da quadrilha. Eu apresento para vocês o casal de noivo, Keila e Maílson, que irão falar um pouco da história dos personagens que eles irão interpretar. Meu nome é Maílson, faço o personagem do Nonato. Assim, eu comecei a dançar, né, que eu gostava de sempre estar assim, no meio das coisas assim, que aconteciam na comunidade, né. Aí começou as quadrilhas, aí eu comecei como o mascote da quadrilha, era o mascote. Só rodeando ali, depois me deram a oportunidade de começar a dançar mesmo, né. Eu me chamo Keila Kelly, e eu faço o personagem da Fransquinha, uma das moradoras mais antigas da comunidade. De uma certa forma, por a gente ser um casal, ajudou bastante, né? Porque a gente tinha aquele tempo pra gente, pra se dedicar pra ensaiar, pra sincronizar os passos. Por outro lado, também, tinha momentos que a gente entrava em atrito. Não é desse jeito, tem que ser dessa forma. É melhor fazer desse jeito, né? Mas, assim, que foi muito bom, né? Eu acho que deu certo. Como casal, como brincantes e como noivos da quadrilha, a gente procurou primeiro agarrar, né, o compromisso que a gente aceitou e dar o nosso melhor, né? Ensaiar bastante para fazer bonito aí, né? Nas apresentações. A Fransquinha na história era uma moça, né, da zona rural, que trabalhava em casa, que se apaixona pelo Nonato e comemora, né, o casório aí dançando quadrilha. E a Fransquinha tem toda aquela história daquela família tradicional de época, né, onde o pai era, de uma certa forma, um pouco controlador, muito ciumento, né, muito cuidadoso também. Tinha todo aquele controle sobre os filhos. Fransquinha também, de uma certa forma, tinha um pouco de medo, né, do pai ao fazer algumas coisas. E ao se encontrar com o Nonato, né, foi uma descoberta, a conquista do namoro. Então, a Fransquinha também é uma pessoa muito alegre, né, a gente olhar para a Fransquinha mesmo de hoje, a verdadeira mesmo, né, a gente já vê a alegria no sorriso dela, independente do que tem acontecido. Fransquinha tá sempre lá sorrindo. Ai, Jesus de Nazaré. Mas eu fico assim mesmo, né? Tem que, né? Porque se ela tá fazendo o papel que eu fiz, a entrevista que ela fez comigo, né? Porque ela gostou, né? Não? Sim. Gostou do casamento matuto, né? Aí, tá fazendo, né? Eu fico muito feliz, né?
em poder participar desse momento, fazer parte da quadrilha e contar a história, né, da tia Francisquinha, que é uma pessoa muito querida da nossa comunidade e que faz parte desse processo, né, da história, da construção, da nossa identidade quilombola, das nossas raízes mesmo. Então, ela traz consigo histórias que foram muito importantes na vida dela, né, que até hoje leva memórias e eu poder, né, contar um pouco da história dela e levar para o público, eu fico muito feliz, né, e muito grata também da oportunidade de estar contando um pouco da história dela e também da comunidade, né. Eu ainda fico mais dela, ter vindo mal Ricardo, né, e me apoiou de fazer isso, né, e graças a Deus que ainda estão dançando cada vez mais. Né? Sim. Assim, você tentar levar a história, né, da comunidade através da dança, né, e saber, assim, interpretar, né, as coisas, assim, da comunidade é complicado. E, assim, eu vejo também que durante, né, toda a quadrilha a gente vem contando a história da comunidade. Algumas cenas, né, de preconceito, algumas falas eram direcionadas a gente e a parentes, né, dentro da história, parentes próximos da gente. E a gente vê que o que estava sendo narrado lá, até mesmo com a gente, até com a quadrilha já aconteceu em alguns momentos. Então, foi algo que realmente a gente vivenciou, né? Eu estava até comentando com o Ricardo, né? Já aconteceu também casos até mesmo na quadrilha, que antigamente a gente ia se apresentar no pau de arara, né, do Zé Cleuso aqui na comunidade, e aí quando a gente chegava, a gente já notava no olhar das pessoas, às vezes nas falas também, eles diziam, lá esse meu negro da base, a nossa, no tempo a noiva, né, era a Laira. Era. E a Laira é negona mesmo, né? E aí chamava a Laira de negra do olho, né? Negra do Pajeú. Não somente ela, né? Mas a gente, de uma certa forma, a gente também, como até mesmo a quadrilha, a comunidade, a gente já vivenciou esses momentos. Então, acho que assim, tá lá como os noivos, recebendo, dentro do contexto, né? Recebendo essas falas preconceituosas. E a gente também, de uma certa forma, tendo a oportunidade de revidar, né, de dizer que não é assim, também mostrar como de mostrar que não é assim que as coisas acontecem. Então, de passar uma mensagem até mesmo de ânimo, né, de força. Foi um momento também da gente mostrar a nossa voz, né, de dizer que nós somos capazes, de que nós temos o nosso valor, de autoestima para aquelas pessoas que estavam assistindo a gente. E não somente para aquelas pessoas, mas até mesmo para a gente, os brincantes da quadrilha, que são todos da comunidade, né, todos remanescentes. A rainha tem um papel muito importante dentro da quadrilha. Ela simboliza, em um primeiro momento, as águas do mar, onde os navios negreiros traziam os negros, onde o negro casulo fugiu, e também representa o riacho, que é esse separava as duas comunidades. E no segundo momento, ela representa a resistência, a força, a união e a riqueza do povo quilombola. Por isso nós convidamos a Leiliane para desempenhar esse papel dentro da nossa quadrilha junina. Meu nome é Leiliane e eu comecei a dançar quadrilha na Explosão Junina, logo quando foi fundada pela a professora Nova, no colégio aqui da comunidade, Raimundo Agostinho. Aí dancei até 2011, 2010, 2011, aí dei uma pausa, retornei agora em 2020, né, já com a Afro Junina. Desde a Explosão Junina, né, eu sempre fui princesa, quando não era princesa eu era rainha. No tempo da nova, também fui convidada para ser a noiva, mas eu sempre tive um certo, fugiu agora a palavra, superstição. Tinha um pouco de superstição, que a minha mãe sempre falava que a gente, quando era noiva de quadrilha, a gente nunca casava. Aí eu não aceitei ser a noiva. Aí eu sempre fui ou rainha ou princesa. E a diferença é que agora na Afro Junina eu sou muito mais cobrada.
Não só pela direção, externamente, por mim mesma. Eu me cobro mais, eu quero dar o meu melhor, eu quero mostrar o meu melhor. Foi uma mistura de sentimentos, foi uma libertação, era um grito que vinha mesmo da alma. Muitas vezes não chegava a chorar, mas me emocionava bastante, como se fosse mesmo uma libertação, gritando para todo mundo. Foi emocionante, inexplicável. Eu acredito que naquela voz da Samile vinha recordações que entristecia, acabava entristecendo, né, o próprio pessoal da quadrilha e o de fora. E quando eu entrava, eu sentia que eu era como aquela voz que quando os negros, né, eram repreendidos, eu me sentia como aquela voz que a gente precisava ouvir para se levantar, e aí eu me sentia com essa responsabilidade. Agora eu vou apresentar para vocês os figurinos da nossa rainha 2022. Meninos, por favor, podem vir aqui para apresentar. Muito bem. Nós temos aqui esse primeiro vestido, que simboliza, né, as águas dos mares, onde os negros, né, o negro Cazuza, ele foge, né? Então a rainha representa as águas dos mares e do riacho que separa as duas comunidades, comunidade da base e comunidade de Alto Alegre. E nós temos aqui este outro vestido, que será vestido após esse aqui, que representa, né, nessas cores a nossa riqueza, a nossa resistência, o negro já enaltecido, né, após as suas conquistas. Então esse é o figurino, né, da nossa rainha desse ano de 2022. Agora eu apresento para vocês o nosso figurino 2022. Pode entrar, meninas, para eu poder mostrar aqui um pouco do nosso figurino. Venham aqui, por favor. Nós temos aqui esse primeiro figurino, que ele representa a vinda dos negros, né, no navio negreiro. Ele vem com essa roupa. Então aqui vai ser a roupa da entrada, representando os negros vindo, né, das suas origens. E aqui nós temos o outro figurino, que representa, né, quando o negro é enaltecido, tá bom? Ele também tem essas chitas, que é tradicional das quadrilhas juninas, tá certo? Ele tem esse dourado, que representa a riqueza, a resistência dos negros. Ele tem aqui esse babado curto, para poder mostrar a pele, não é? Enaltecer a pele negra. E também ele não é feito uso de meião, também para poder enaltecer a pele negra, né, do nosso povo quilombola. Também não utilizamos a peruca para poder enaltecer o cabelo, né, original aqui das nossas damas, tá bom? Então não tem peruca. Então esse é o figurino para o ano de 2022. E agora eu apresento para vocês, né, um pouco de spoiler do que virá nesse projeto de 2022. Meninas, por favor, venham um pouco mais para cá. Aqui nós temos esta caravela, onde os negros virão, né, representado neles, onde os negros virão, né, nesse navio negreiro, demonstrando a sua chegada e a chegada do negro Cazuza aqui no Ceará e posteriormente da comunidade quilombola da base. Apesar de termos iniciado a montagem do espetáculo em 2020, devido à pandemia, nós tivemos que parar. Então, somente em março, a gente iniciou os ensaios e iniciamos as coreografias e o processo de montagem do espetáculo. Então, agora eu apresento para vocês um pequeno trecho dos nossos últimos ensaios técnicos para mostrar um pouco da nossa temática, do nosso processo desse São João de 2022. Esse pequeno trecho que eu vou mostrar para vocês é o momento que mostra a união das duas comunidades, onde elas se reúnem como forma de resistência para lutar contra o preconceito, contra o racismo e onde eles podem enaltecer as suas comunidades quilombolas. Eu quero ver a tua lágrima, brilhante como a luz.
Ricardo. Agora não. Espera mudar a música. Foi! Ricardo! Bate no meio! Ricardo! Bate no meio, Ricardo! Lá no meio! Tu! Lá no meio! É! Fala daí! Nossa história nunca será apagada! Vamos com a bola! Vamos resistir! Eu canto e digo de novo, faz esse mundo Não se iludam. Um dia eu voltarei. Um dia essas terras serão nossas. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. Não será aceito de tanto nenhum com essa terra. Vão morrer sem sair desse lugar. Seus marcados. Às vezes até acho que eles têm razão. Sempre sofremos por sermos assim. A vontade de se esconder e desistir. Não importa o que andemos, sempre tem uma parede. Se for mulher, então. O nosso paladar é amargo, azedo e gosto de sangue, fruto do tempo privado, das surras na beira de mãe. Agora conta indiferente, não mais chorando com os pés sobre os carros. Mostra nossa cor consciente, que nós não somos fracassos. Liberdade! Liberdade, amor! Liberdade! Liberdade, amor! Liberdade, amor! Liberdade! Liberdade!
música louca. No coração do meu sertão, do meu torrão natal. Meu beijo. Plantou no seu quintal. Uma comunhão de valores sem fim, sementar pela lei dos homens, e pela lei de todos os filhos, abençoados por todos, pelos nossos antepassados e por nosso povo, nós nos preparamos para a Deus. E viva nosso povo e nossa união! Em nome de toda a quadrilha quilombola afro-junina, eu agradeço a vocês por terem assistido a nossa live e convido-os para nos prestigiar durante esse momento do São João em 2022 em todo o estado do Ceará, onde a gente irá participar dos festivais deste ano de 2022. Sintam-se convidados para nos prestigiar e conhecer essa nossa história. Eu conheci uma pessoa nefasta, venenosa até dizer basta, cascada de pele que não desgasta, quem chega perto sente o cheiro e se afasta. O pensamento dessa pessoa nefasta, como um gás laranja se alastra, não faz sentido, cruel e feio, mas tá fazendo tiras por de terra culatra. Vem me atacar, que quando eu conto milhões se junta pra cantar. De peito aberto, que é certo, esse mal vai subir. Não haverá um negro aqui no nosso quilombo que ouvirá essas palavras e ficará calado. Saiam daqui, respeitem nossa terra, nos respeitem. Vem me abraçar, vem se amar, sacudir, vem dançar, vem falar, se esfregar, se perder, se achar. Em toda forma de amor há motivo pra gente lutar. O coração na canção grita que assim não dá não. Tradição, mutação, vida e evolução. O frevião que não deixa se aquietar.
papai não deixava sair não, viu? Quando foi uma noite, teve uma festa de Mané Caboclo, Forra da Lavarina. Aí, ele, pai, deixei pra festa. Aí nada que você não saiu hoje não. Tudo bem, chorei, mas eu chorei, viu? Que chega a Gustavo. Nós morávamos junto com o vô. Aí o vovô se acordou, era bem 10 horas da noite. Igual o Bento, ó. Não, o vovô Antônio Chaga. Antônio Chaga. Isso. Que era o pai da mamãe. O pai da mãe. O vovô disse assim: tu tá chorando por quê, Francisquinha? Que ele me chamava Francisquinha. Eu digo, ora eu vou. A minha colega foi pra festa, eu não fui, o pai não deixou. Desse jeito, eu dizendo. O vovô se levantou, mandou minha planta e fomos embora, viu? Nesses caminhos velhos do Alto Alegre, eu mais não andava não, viu? Voava, viu? Daí pra dançar. Aí eu nunca tinha dançado. Cheguei lá, alguém torcado, foi. Vamos dançar esse? Eu digo, vamos agora. Fui dançar, dancei a noite todinha. Eu cheguei em casa 2 horas da madrugada. Meu Deus do céu, quando amanhã, quando o pai foi pra Alto Alegre, quando ele chegar, ô peia que eu vou levar. Mas nada não, já dancei, já gozei. Quando o papai chegou, chamou atenção. Chamou mesmo atenção, viu? Ele não era que nem esses outros agora não, viu? Ele me chamou atenção, minha cara assim. Eu falei, ah, meu Deus do céu, já vai apanhar. Quem é, pai? Tu foi pra festa pra dançar, disse que tu não ia dançar, só quando era 15 anos que se confessasse. A conversa dele era essa. Também eu escutei tudo caladinho, né? Sem responder nada, porque eu tinha errado mesmo, né? Tinha que dançar sem voz dele. Quando passou caramba, comecei a chorar e o vovô disse assim, não, mas ela só fez dançar. Vovô, que era passar a mão na minha cabeça, né? O vovô Antônio Chaga. Aí fiquei sem namorar. Então, nós se conhecemos assim, né? Então, eu era uma jovenzinha de 13 anos. Fui rapar mandioca, lá no Nanuco, lá no Tiririca. Quando tirei 14 anos, aí ele já falou amizade a mim. Só tem que eu não aceitei, né? Papai tinha medo de peia. Não vou mentir, tinha muito medo de peia do meu pai, eu obedecia muito meus pais. Aí quando faltava bem pertinho, era aos 15 anos, a amizade a mim aceitei, né? Muito medo de peia, mas era o jeito, né? Que eu era muito querendo namorar mesmo, né? Aí comecei a namorar. Aí quando eu tava bem com 6 meses de namoro, ele chegou um dia lá em casa, doido mesmo, né? Ele chegou, eu te pedi casamento, viu? Eu pensava que era a história dele, né? E diz aí que na mesma noite ele não chamou, não? Ele não pediu, não? Pediu casamento, pra casar logo. Eu digo, não, eu não tô nem perdido, não tô nem barrigudo. Eu disse pra ele. Aí ele pediu pra casar, ele pediu em outubro, pra casar em abril. Aí não deu certo, porque meu tio morreu. Aí ficou o pai Júnior. Dia 14 de junho de 62, aí nós casamos. Casamos com 15 anos. 15 aninhos, eu não gozei minha mocidade. Eu comecei, foi o homem que eu namorei, foi o homem que eu me casei, foi ele. Aí vim sofrendo, né? Sofrendo assim, porque eu trabalhava muito, né? E quando eu era jovem, antes de conhecer ele, meu pai empreendia demais. Aí quando eu namorava, ainda vou lá me falava o casamento, namoro, se casamos e pronto. Graças a Deus, passamos, sabe quantos anos nós passamos casados? 54 anos. 54 anos não é 52 dias, né? Nós temos 54 anos, nós casamos no dia 14 de junho de 62. Quando foi no dia 14 de junho, nós teremos 54 anos. Quando foi em julho, no dia 11 de julho, aí ele faleceu.